Brinde ao Las Lobas Círculo. Hoje a gente está mais uma vez aqui com o livro Mulheres que Correm com os Lobos, o conto dos sapatinhos vermelhos. Estamos na armadilha 8. Beijinhos e um brinde. Lobas, vamos chegando. As lobas parceiras desse círculo já vão chegando também. A Edith e a Sheila. Compartilhar aqui com a Sheila também. Boa tarde e bom dia, boa noite para quem está assistindo depois dessa live aí. Hoje a gente vai falar da armadilha 8, que é a última armadilha do conto. Depois ainda ela divide em alguns trechos. Então a gente continua o círculo, Las Lobas Círculo, nas próximos 3 encontros, fazendo o sapatinho vermelho, ainda falando sobre o sapatinho vermelho, que a gente tem ela faz 3 divisões, subtítulos, né, dentro desse sapatinho vermelho no último trecho, além das 8 armadilhas que estão salvas no meu perfil do Instagram, @tutsandrine, tá salvo lá. Em breve também vai estar lá no meu canal do YouTube, que dá para assistir também na velocidade 2 lá. Então, facilita também para quem gosta de assistir mais rápido aí. E já quero convidar as meninas para participarem aqui. Lembrando, já fazendo um convite antes de chamar as meninas aqui, um convite para imersão, que eu vou fazer no dia 1º/10, às 10 da manhã. É uma imersão que se chama Conhecendo a Si Mesma, para mulheres que têm dificuldade de tomar decisões, mulheres que têm dificuldade de colocar em prática o seu servir no mundo, o que amam fazer, o seu trabalho, sua dedicação. Então, o link tá na bio do Instagram. Quando entra lá no perfil, na frente tem o link lá para clicar, entrar no grupo do WhatsApp, lá receber o acesso. É online, gratuita, vai ser pelo Zoom, e a gente vai bater um papo sobre ferramentas aí de autodescoberta, autoconhecimento. E aí vou chamar as meninas já pra gente começar aqui, vou convidar. E a Edith. Vamos lá, vamos ver hoje. Tudo certo? Olá, meninas. Oi! Tudo bem? Aquele. Vou botar o fone para ver se muda alguma coisa. Tá dando eco? Tá, tô ouvindo a voz. Tá dando eco. É. Vamos ver se muda alguma coisa com o fone. E aí, mudou alguma coisa? Pra Não. mim ficou perfeito, tá perfeito. Você ainda tá com eco? Tá. Sheila, acho que é aquele... Tudo desligado. Acho que não. Vamos ver se muda alguma coisa. Tirar o fone? Não, tu tem o microfone da tua live. Tá aparecendo aí pra vocês ou não? Não. Não aparece não, Tuti. Pois é, tô vendo aqui que não tá aparecendo pra ti, Edith, também. Pra mim não aparece nada. Aparece, Edith? Pra mim, eu tirei o meu. Pra mim, aparece. Ué, por que o meu não aparece? Quando não aparece aquela câmera do lado da câmera, não tem nada. Não tá aparecendo nada. Só aparece aqui, só tá aparecendo euzinha, tá aparecendo vocês, o nome, 41 Las Lobas Círculo, só. E se ela tirar o fone de ouvido dela? E agora? E aí? Não aparece nada. Continua com eco? Pior. Ixi, então peraí. Ô, Tuti, talvez seja interessante você fazer um convite para ela de novo. Talvez na hora que ela abrir a câmera, aí aparece esse ícone do microfone.
É um ícone que aparece? Aparece o ícone da câmera, que é pra gente mudar, né? Mudar, ou olhar para lá, ou virar para cá a câmera, e do lado ele aparece o microfone. Calma aí, peraí. Ah, Deu, vamos ver agora. Tem que ficar fechado o tempo. é que o reflexo da luz não estava enxergando o microfone, cara. É isso, as outras vezes foi assim também, quando deu eco, ela desligava o microfone. Agora sim. Então vamos lá para a nossa armadilha 8. Bem-vindas, meninas, Sheila. Edith, mais uma vez, gratidão por estar aqui. Estava com saudade da Sheila. Que bom que tu tá de volta. As contribuições são sempre maravilhosas, todo mundo adora esses nossos papos aqui. E a gente também sai daqui transformado de alguma forma, alguma coisa mexe. A gente sai, às vezes, meio assim, né? Às vezes tendo que dar uma restabelecida, outras vezes vem aqui, nossa, era isso que eu precisava. Então, você sai com várias reflexões. E hoje a gente está na 8ª armadilha, conto dos sapatinhos vermelhos, que se chama A Dança Descontrolada, a Obsessão e a Dependência. Eu achei esse título, a doutora Clarice, ela usa muito a dança, né? Ela fala muito dança da vida, a dança das coisas, né? E é uma coisa que eu amo muito, dançar, é o meu hobby preferido, dançar. E fazendo essa analogia com a dança e essa busca pela conexão com a nossa mulher selvagem, como a doutora Clarice fala, com o nosso self e tudo mais. Acredito que dançando, literalmente, eu passei por momentos desse extremo, como fala nessa armadilha aqui, de quando eu me dediquei tanto a dançar que as outras coisas ficaram de lado. Então, é uma ótima analogia para a gente entender o que aconteceu aqui nessa história do que a gente hoje vai falar. E estava comentando lá no grupo sobre os extremos que a gente vive. Ou a gente está uma mulher muito desconectada ou muito conectada, né? E aí eu fiquei pensando ali, ouvindo o áudio das meninas e lendo que elas estavam comentando sobre esse extremo, né? Quando a mulher se dá uma... Acredito que a gente também, todas nós já devemos ter passado por isso alguma vez na vida, seja no casamento, seja na adolescência, né? Quando a gente virou rebelde, assim, vamos fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer uma viagem, sai totalmente daquele... Encontrar qualquer coisa que tiver pela frente, né? E a doutora Cláudia fala, essa fome que a gente tem de pegar qualquer coisa, come literalmente tudo que vier pela frente, o que vier, porque a gente não tá entendendo o que tá acontecendo, né? Tá tão desconectada, tá tão perdida, não sabe nem por onde começar, que o que vier, e aí por isso a gente entra em tanta coisa ruim, às vezes relacionamentos pesados, complicados, né? Então, já chamando as meninas para a gente conversar sobre esse excesso, sobre essa falta que gera excesso, como a Sheila comentou lá no grupo, o que a gente deve fazer, por onde começar, e o que a doutora Clarissa faz, e o que a gente passou, né, quando a gente teve a falta tão grande, e quando a gente começou a se conectar, de fato, com nossa mulher selvagem, também teve o outro lado do excesso, né? Eu senti isso muito. Eu mergulhei tanto nessa mulher selvagem que teve o excesso disso também, de estar muito, muito conectada a essas coisas. E teve um momento dessa falta muito grande também na vida da gente, e às vezes a gente nem se dá conta. A maioria das mulheres não se dão conta dessa falta que tem. Por isso a gente tem aqui os círculos, né? E a gente fala disso para trazer para a consciência, esse nível de consciência. Então, Sheila, Edith, o que vocês querem comentar sobre isso? O que podemos comentar sobre esse excesso e sobre essa falta e esses extremos que a gente vive aí atrás da nossa conexão com algo que a gente nem sabe exatamente o que é, que parece uma coisa tão difícil e pelas coisas que a gente passa durante a vida, né? Eu estava pensando aqui que tem uma série que chama Mito. Vocês já viram? De uma mulher que ela se entrega tanto à família que ela não tem tempo para... É de 2021? Eu não tenho certeza de quando é.
E ela fala dessa mulher, que essa mulher, ela se entrega tanto para a família, ela tem, eu acho que é 4 filhos, e ela faz tudo pelos filhos, faz tudo pelo marido, faz tudo por todo mundo, pelo chefe, tudo, e só toma, só vai tomando. Todo mundo abusa dela. E o que ela começou a fazer? Ela começou a fingir que estava doente para o marido dar atenção para ela. E aí, o marido não dava a mínima atenção, né? Ele tava, não tá nem aí, ele tava achando que ela tava exagerando e tudo mais. E ela foi no médico. E a médica falou para ela tava sentindo um nódulo no peito. Aí ela falou, fez os exames que precisava fazer. Aí no exame deu realmente que tinha alguns nódulos. E a médica falou, não, mas o seu corpo tá formando essas coisas, mas é assim, é tipo cerveja sem álcool, não tem nada demais aí, são só nódulos. E ela meio que ficou decepcionada por ela não ter uma doença mais grave, para poder chamar a atenção do marido. E a médica, aí ela falou assim, mas por que isso acontece? Aí a médica falou assim, porque na hora que ela foi na médica, ela recebeu uma ligação da filha e a médica acabou ouvindo a conversa. Que a filha falou assim para ela, mas você sabe onde está minha blusa tal? Aí ela falou, eu tô no médico, eu não posso atender. Depois, quando eu chegar em casa, eu procuro, não sei o quê. E aí ela desliga o telefone. E aí a médica comenta com ela, fala assim, você tem passado por alguns problemas pessoais na sua casa, o relacionamento com seus filhos, talvez eles estejam abusando demais de você. Como é que tá a sua vida, né? E foi engraçado eu ter visto essa série há pouco tempo e relacionar com isso aqui, né? São os exageros, né? E foi o que a Tuti falou também. A pessoa nem percebe que ela está nesse mecanismo, né? Que ela saiu totalmente fora dela e ela está por um outro caminho tentando resgatar, ser vista, ser acolhida, ser reconhecida. Mas esse caminho que ela tá tomando, quem começa a assistir a série já percebe. Esse caminho aí, ó, esquece. Ou ela muda a atitude dela, ou ela vai continuar assim, vai definhar mais ainda, né? E aí eu lembrei também de que tem uma parte do livro aqui que fala sobre isso, né? Eu vou ler um trechinho do livro aqui para vocês, da página 286, primeiro parágrafo. Dentro da psique selvagem estão os instintos de sobrevivência mais ferozes de cada mulher. No entanto, a menos que ela pratique sua liberdade interna e externa com regularidade, a submissão, a passividade e o tempo passado no cativeiro embotam. Ou seja, meio que retira, né? Os dons inatos de visão, de percepção, de confiança e outros. Aqueles de que ela precisa para ser independente. Então, a gente precisa ter esse olhar mais com regularidade, fala aqui. E até hoje nos stories, nos meus stories eu coloquei sobre a gente meio se perder, né? A gente mesmo sabendo de tudo isso, existem circunstâncias na vida da gente, existem pessoas e ocasiões que faz a gente se distrair. Então, a gente precisa estar atenta regularmente para que a gente não caia nessa armadilha de ficar dançando loucamente, né? Nessa busca do reconhecimento, nessa busca de ser vista, nessa busca de eu ser importante para alguém, né? Porque, na verdade, a gente precisa ser importante para a gente, em primeiro lugar. E aí, depois ela vai explicando como que a gente pode fazer isso, né? Na leitura eu também tive essa percepção que você teve. E assim, né, fala muito dos excessos, toda falta gera um excesso, né? Todo excesso gera uma falta, porque está em desequilíbrio. Então, eu entendi que é uma mulher que sofreu muito com as mazelas da vida, e em algum momento ela fica tão desesperada em querer superar tudo isso, que aí ela começa a meter o pé pelas mãos. É o caso do sapatinho, ele começa a dançar sem parar até ela ficar exaurida. Porque ela quer tanto mostrar para ela e para o mundo que, olha, eu estou bem, isso não me abalou, eu sou uma mulher forte. E aí ela entra no exagero do desequilíbrio, né? Que o livro fala que ora ela está querendo se autoafirmar, ora ela está dependente demais, né? Que aí ela tem um trechinho também que eu grifei aqui, que é a parte do carrasco, né? A tentativa de tirar os sapatinhos tarde demais, quer dizer...
ela já tá tanto com esse sapato e isso tá fazendo tão mal para ela que isso tem que ser retirado de alguma forma. E ainda assim que o carrasco retire, ela ainda sente falta do sapatinho. Olha como é engraçado isso, né? Quer É o dizer, vazio, né? conscientemente ela quer sair do sofrimento, ela quer sair desse looping. Só que inconsciente ela sente falta de ter que se retrair, ficar mais introspectiva para pensar um pouco em tudo que passou. Muito louco, né? Quem nunca, né, gente? Quem nunca? Ainda tem a questão de você ficar introspectiva e você virar num turbilhão de emoção, de sentimento, e isso levar você para o exagero também. Porque aí a gente não encontra respostas. Por quê? Porque não tem autoconhecimento, não tem a ajuda de uma outra pessoa que possa ajudar mesmo efetivamente na vida. Você entra naquele redemoinho de emoções e sentimentos que você também não sabe lidar, e aí acaba se perdendo. E aí vai buscar o caminho mais fácil, né? Que nem eu tava eu até mencionei no grupo sobre o exemplo de quando eu estava casada. Eu estava nesse redemoinho, assim, né, querendo me encontrar, querendo saber o que estava acontecendo comigo, mas eu não tinha instrução. A única instrução que eu tinha era a minha experiência, né, das minhas coisas vividas. E aquelas não estavam me dizendo nada, não estavam me ajudando, né? E aí, quando eu saí do casamento, quando o casamento terminou, eu meio que virei adolescente. Aí eu fui para um outro extremo, assim, completamente. Com 40 anos de idade, eu virei uma adolescente. Eu fui fazer coisas que naquela época os adolescentes estavam fazendo. Eu me sentia adolescente. Eu me sentia adolescente. E aí E você depois eu sabe que comecei. A minha conversa era que falava para minhas amigas, é porque eu retomei a minha vida quando parou lá. Quando eu casei, com 19 anos, aí passou 20 anos, aí eu falei assim, agora eu retomei da onde eu tinha parado antes de casar. Mas na verdade não era isso, era esse desespero para encontrar o equilíbrio, para encontrar a minha essência, para me encontrar. E aí fiz coisas assim que não me arrependo, porque tudo foi um meio para eu chegar no lugar que eu estou hoje. Mas, assim, se alguém disser para mim, eu falar assim, ai, querida, sai dessa, que não vai dar certo. Eu aconselharia fazer isso. E também não Mas eu acho cabe que esse esse detalhão movimento que é, todo né? mundo faz. Hã? Esse movimento que você se separou, quem passou por um processo de separação, faz esse movimento também. Eu, quando me separei, fui pro tatuador fazer uma tatuagem. Sabe assim? Tipo, agora eu vou fazer minha tatuagem, eu vou saltar de paraquedas, que é uma coisa que eu sempre quis fazer e nunca fiz. Agora, qual é a dificuldade da mulher em fazer tudo isso enquanto está se relacionando, né? Precisa ter um choque, uma dor, um baque, para ela poder entender e falar assim, não, agora eu vou começar a fazer. Aí ela fica desequilibrada. Porque se ela faz isso no decorrer da vida, no decorrer das relações, ela faz com equilíbrio, né? E depois que a gente passa por isso, a gente começa a entender que a relação é formada em três. Eu comigo, ele com ele e nós juntos, né? E isso faz um bem danado, porque aí você não deixa de fazer suas coisas, porque assim, gente, homem não deixa de fazer as coisas deles. É impressionante isso. Se o teu marido marcou o cabelo lá para cortar, aí você fala, pô, bem, vamos ali sei lá, na feira? Ele fala, eu até vou, depois eu vou cortar o cabelo. Agora a mulher marcou depilação. O marido fala, vamos ali resolver um negócio rapidinho. Ah, mas é que eu tenho depilação agora. Ah, mas dá para fazer depois? O que ela faz? Ah, tá bom. Ô, fulana, Maria, desmarca aí para mim, por favor. Marca para outro dia. Então, assim, é a gente começar a encontrar o equilíbrio das coisas, né? A gente aprender com eles, né? Se você observa a pessoa, o seu parceiro agindo de uma determinada forma, ali está uma lição. Ali está a coisa que talvez você precisa dar uma olhada mais de perto, né? Muitas mulheres, por exemplo, elas começam a ficar com raiva, falar, mas ele não liga para mim, tudo para ele é mais importante, o dele é muito melhor que o meu e não sei o quê, ele não liga para mim. Mas querida, você está se posicionando? Como é que você está se posicionando? Que nem a mulher do filme lá, que vai baixando a cabeça para os filhos, abaixa para o marido, abaixa para o chefe, abaixa para todo mundo. Quando ela olha, ela tá sem cabeça, né? Porque a cabeça dela tá entregue para todo mundo. E aí ainda fica com inveja da vizinha, que era de cabeça erguida, assim, toda maravilhosa. E aí fica olhando assim, nossa, que mulher desgraçada isso.
Fica com raiva, a gente fica com raiva. Porque eu queria ser daquele jeito e eu não tô conseguindo. Por que que eu não tô conseguindo? Porque eu, na minha arrogância, a gente é meio arrogante, né? Eu dou conta de tudo, eu posso fazer tudo para todo mundo e não sei o quê. E quando eu me vejo e eu não encontro tempo para mim, aí eu vou cobrar do fulano, do ciclano e vou reclamar. É muita energia desperdiçada. Se a gente puder reunir um pouco dessa energia para a gente trazer a gente para dentro da gente mesmo, mesmo ainda atendendo os outros, vai ser muito benéfico. Você não precisa abandonar tudo e chegar no extremo, né? Que nem a gente está falando aqui. Falando, não, agora eu vou vender pulseirinha na praia e vocês que se dane aí, todo mundo. Não é assim também, né? Mas dá para fazer com equilíbrio, né? Mas é que a gente já está tão lascada da vida que às vezes a gente vai realmente pro extremo. E é E isso, a às gente vezes precisa. a gente perde a noção do que é bom e do que é ruim. Qual é a pessoa boa que eu posso escolher no meu caminho, que ela cita aqui no livro, né? E qual é a pessoa ruim? A pessoa está tão perdida, tão desconecta de si mesma, né? Que ela não tem esse discernimento. Nem para ela, que ela tem que se cuidar, que ela tem que se priorizar e compartilhar os momentos que devem ser compartilhados, quanto para escolher a situação e pessoas que estão em volta. Mas como que ela vai escolher também? A gente não vai deixar tudo de falar, né? Tipo, espera um pouquinho, calma. Como é que ela vai também conseguir diferenciar o bem do ruim, a pessoa boa da pessoa má, o que serve e o que não serve? Porque todas as coisas que aparecem na minha frente, as pessoas, as situações, é algo que eu estou precisando ali aprender, né? E se eu estou desconectada de mim, se a minha alma está fora do meu corpo, como é que eu vou reconhecer alguma coisa se eu estou cega, surda e muda? Não dá mesmo. E aí a pessoa fica patinando na vida, né? E eu ia dizer para vocês estavam falando sobre relacionamento, que é uma coisa que sempre vem pra gente, porque não tem como, né? Isso reflete em todas as outras coisas, relacionamento em geral, sendo marido, sendo com filho, sendo com na empresa, né? A relação com as pessoas, né? Mas uma coisa que eu percebi enquanto vocês estavam falando ali, vendo os exemplos, assim, né? Dessa questão da gente perder a nossa individualidade nesse relacionamento, né? Que ela também, que a doutora Clarissa fala muito nos trechos do livro. E é uma coisa que atualmente é muito perceptível, é quando uma mulher troca a foto do perfil do Facebook e começa a postar foto sozinha. O que vem na cabeça da gente? Se separou. Aconteceu alguma coisa, se separou. Ontem mesmo eu passei no Facebook, tinha lá uma, acabou de trocar a foto de perfil para uma foto assim, que ela nem tinha foto sozinha antes. Daí ali ontem postou, eu digo, tem alguma coisa errada aí. Terminou o relacionamento. Então, para ver como que a gente vai deixando, né? Realmente, como vocês estão falando, isso de desmarcar a depilação, né? A gente vai abrindo mão, a gente vai dando tudo da gente, assim, sugando, nós mesmos vamos deixando a nossa energia aí. A gente vai entregando, né? Vai lá, faz uma conta no Facebook, consulta com a pessoa, né? Coloca foto do perfil, nem tira mais foto sozinha, né? Para começar, não tira mais foto sozinha. Quando vai procurar lá na galeria, não tem foto só junto, né? E isso que vocês estavam falando do aprender com a pessoa, com as ações da pessoa, eu sinto muito que é ligar o radar para o que está acontecendo ao redor da gente, deixar o radar alerta, né? Porque tudo é aprendizado. Essa individuação é um aprendizado, porque eu não sei como é que é isso. A gente aprendeu que deveria servir, né, aos outros, digitar, cuidar dos filhos, cuidar do marido, cuidar de todo mundo. A gente aprendeu isso. O momento dessa individuação não é fácil, né? E aí, eu lembrei que quando eu fui viajar, quando eu fui para São Paulo no mês de julho, o que eu fiz, né? Foi a primeira vez que eu viajei sozinha dentro desse casamento que eu estou. Desde sair, de assim, vou viajar sozinha, vou ficar no lugar sozinha. Quando cheguei lá, o que eu fazia? Eu mandava, tipo, relatórios pro meu marido, assim, vou em tal lugar, vou fazer isso,
vou não sei o que, mandava tudo. E era uma coisa que eu achava que, apesar de eu estar estudando esse livro o tempo todo, então, para ver como é fácil também sair da individuação, né? Eu mandava tudo para ele, tarará, tarará. Mas ele não disse que queria, né? Eu mandava porque eu queria, né? Aí teve um dia que ele foi numa. Ele foi. A gente tinha combinado de começar a fazer aula de dança e tudo mais, mas estava sempre procrastinando. Naquela semana que eu não estava, ele resolveu participar da aula de dança. Foi, fez a aula. E eu só fiquei sabendo pelo Instagram, porque eu vi no stories dele que ele fez sobre a aula de dança. Ele não me avisou que ia, né? Fez uma surpresa, assim, ele quis fazer uma surpresa. Comecei, de fato, a aula de dança. Mas ele não me deu um relatório do que ele fazia. Ele não me mandava relatório. E aí, nesse radar, eu fiquei pensando assim, peraí, por que eu tô mandando tudo? Ele não pediu. Então, peraí, vamos buscar a individuação agora nessa situação. E aí, eu amenizei de ficar mandando toda hora coisas, dizendo onde é que eu tava, o que eu ia fazer. Porque senão a gente vai entregando um pouquinho, parece que é tão. Isso que eu tô falando parece uma coisa tão rasa, mas é uma coisa que começa a virar hábito e vira cada vez pior. Aí eu já nem saio viajar, porque como é que eu vou ter que avisar todo mundo toda hora e vou ter que avisar ele. Aí eu já nem vou viajar, né? E só que é uma coisa que a gente mesmo cria muitas vezes, né? Nem é a própria pessoa que pede assim, me manda relatório aí. Não, é tu mesmo que começa a entregar esse lado, né? Então, esse radar do excesso e do estar no extremo e estar na falta é o tempo todo. Eu percebo o tempo todo. E quando eu vejo eu tô indo para lá, peraí, volta, respira, vamos voltar para agora, ver o que está acontecendo aqui e vamos parar, peraí, porque eu acho que também vocês viveram outros relacionamentos também, a gente criou hábitos com aquelas pessoas que a gente estava. Hábitos muito fortes que era todo dia ali fazendo aquelas coisas com a mesma pessoa. Aí, uma hora muda, não vai mudar de uma hora para outra totalmente, né? Que nem não vai mudar de uma hora para outra. Todo aquele hábito que tinha aquela pessoa de deixar de fazer as coisas, né? De cuidar da pessoa, de fazer comida para a pessoa. E aí tu entra em outras relações e acaba refletindo, né? Então, falando da empresária, que não tem como eu separar os relacionamentos do negócio, a minha vida do autoconhecimento do negócio, isso vai refletir lá com o cliente, né? Eu vou abrir mão, eu vou acabar dando mais do que o cliente, muito, muito, muito mais, mudar o tempo todo para aquele cliente, ele já nem aguenta mais, ele já nem quer aquilo, e eu tô dando de mim, porque eu também dou em outras relações, né? Eu tô doando tanto a minha energia para aquilo. Então, isso que a gente está falando aqui é muito pertinente para qualquer relação, tanto trabalho, tanto empresa, tanto relacionamentos, né? Então, esses exemplos a gente estar, né? Para como é que é o dia a dia de vocês, meninas, assim, falta, excesso, vocês conseguem se perceber já e como que foi esse gatilho dessa percepção de estar mais para cá, mais para lá, fugindo de alguma coisa? Você sabe que, eu não sei se eu abri meu microfone, abri. É que a luz está batendo aqui, a luz vindo de fora, sabe? Eu não consigo ver. Você sabe que a gente estava falando isso essa semana na escola de terapeutas, né? Porque a terapeuta tem muito esse negócio, né? De querer fazer, resolver, e aí ela perde um pouco a mão, porque assim, primeiro que ela não vai resolver nada, ela só vai dar o caminho das pedras, né? Segundo que ela não é a mãe nem a salvadora de ninguém. E a gente se pega nisso. E quando eu estava no meio da aula, eu comecei a pensar nisso. Eu falei, porra, tem uma cliente que a gente começa a se envolver e ficar com dó e quer ajudar. E aí você quer que a pessoa faça mais. Às vezes, mas a pessoa não está naquele momento. De repente, ela não quer isso para a vida dela. Não dá, tudo tem um momento, né? E eu acho que a gente se perde nesses excessos, sim. Não só nas relações homem e mulher, mas na relação amigo, na relação terapeuta. A gente perde um pouco essa noção, a gente fica despolarizado, né? Eu tava lendo Caibalion e percebi, eu falei, meu Deus, como eu sou despolarizada. Sabe quando cai uma ficha assim? Eu tô sempre, eu tô no extremo, então depois eu não tô. E às vezes você fala, não, vamos equilibrar. Daqui a pouco você tá de novo. É um treino contínuo, porque o inconsciente vai mandando o gatilho e você vai fazendo, É estar alerta o tempo todo, né?
No meu caso, tá dando eco de novo, não tá? Vamos ver. Então, no meu caso, foi justamente quando, e essa é uma boa pergunta também, Tuti, porque eu não tinha pensado nisso. Essa questão, quando foi que eu comecei a olhar para mim? Foi no dia que eu descobri que estava sendo traída. Me deu um estalo assim. Primeiro veio a surpresa, o choque, né? As pernas ficar mole e tudo mais. Aí eu falei, agora é eu comigo mesmo, porque eu estava sempre em conjunto com ele, participando das coisas, né? Todas as soluções a gente estava em conjunto ali para decidir, para resolver, para sonhar, para qualquer coisa. Nesse momento, parece que quebrou naquele momento, assim, tuf, agora é ele e agora sou eu. E agora eu vou ter que dar um jeito nisso aqui. E agora eu vou ter que buscar força não sei aonde, e agora eu vou fazer acontecer. E foi nesse momento o primeiro processo. Não que isso tenha me levado a uma consciência para eu não cair no extremo, como eu falei no início, né? Depois eu caí no extremo lá, fui fazer outras coisas. Mas nesse momento foi o momento do start. Esse foi o momento que me deu aquela coisa assim, agora eu tô sozinha. E agora vai ser comigo mesmo. E eu não sei o que vai acontecer. Deus me ajude. Não é fácil, né? Sheila, Não, quer porque falar? Tô aqui no abre e fecha microfone. Bora lá. E isso é tão real, né? Porque quando a gente se separa, acontece exatamente isso. Você fala assim, meu Deus, onde é que eu estava? Eu lembro que quando eu me separei, primeiro é um choque, né? Por mais que você saiba, no fundo, você leva um baque. Eu lembro que eu olhei no espelho e eu falei assim, que comida que eu gosto? Eu não sabia. Olha que absurdo, né? E assim, o que eu gosto de fazer? Quem sou eu? Aí você começa, quem sou eu? Porque você se perdeu de um nível que você já não sabe nem quem é mais. E aí, engraçado assim, eu estou num segundo casamento hoje, né? E aí a gente as três, né? traz um amadurecimento. As coisas mudam. Hoje eu vou viajar, às vezes eu passo um final de semana fora em alguma vivência, em alguma coisa, volto, tá tudo de boa. Não fico mandando relatório como eu fazia antes no primeiro casamento, né? Eu já falo assim, eu falo no final do dia, olha, hoje o dia foi legal, teve isso, teve aquilo, mas eu estou lá, eu fico lá, né? Hoje eu sei entender o meu tempo de ficar comigo, porque às vezes a gente não tem isso, né? A gente se doa para todo mundo e não tem o tempo de ficar com a gente, né? Mas eu acho que isso é quando você passa por esse processo da loucura, você vai para o extremo, né? E aí você depois quer aquela sede de cura, você fala, meu Deus, eu preciso me curar, porque você vai encontrando merda no caminho e o negócio vai ficando pior. Aí você fala, agora eu quero me curar. Aí você começa a ficar na dependência, porque você não tem o discernimento para saber quem é bom, quem é ruim, aí toma mais paulada na cabeça, até encontrar o equilíbrio, né? Até encontrar a mulher selvagem equilibrada, que vai trazendo você aos poucos. Mas esse processo, gente, não é rápido. Eu Isso recebo que as fala aqui no meninas aqui, livro, né? as meninas chegam aqui para mim, é porque eu quero cura. Não, calma, calma, não é assim, devagar, tenha paciência com você, né? Porque todo mundo fala do autoconhecimento, né, gente? Mas ninguém explica o que é essa porra desse autoconhecimento. Aí a galera fica desesperada porque ela acha assim, eu vou me conhecer de um dia para o outro. Não, não vai. É o processo aqui do livro. Calma, vai devagarinho, se recolhe. Vai um passinho de cada vez. Mas a ânsia pela cura é tão grande que a gente quer a solução de qualquer forma, né? E aí você pode cair no extremo, né? Nessa pira de querer muito rápido. A todo custo você quer essa liberdade, esse autoconhecimento, e a pessoa, na cabeça dela, muitas vezes, imagina que autoconhecimento é você ficar sábia 100% e nunca mais você vai ter problema, tem esse detalhe ainda, e não é bem assim, porque nós estamos num 3D que é falho e que vai ser de constante evolução, ou seja, não é nem para desanimar vocês, mas é para vocês perceberem que é um processo que leva a vida toda. A vida toda. E eu acho que isso que a Sheila falou, de estar, quando a gente por exemplo, viaja no exemplo, né? E eu estar presente lá, é também estar presente nesse autoconhecimento, mas agradecendo cada coisinha que se transforma.
Não é querer tudo de uma vez só, né? Eu sei que a gente tem esse conceito de tudo imediato, né? Se eu faço concurso público, eu quero ser aprovada no primeiro concurso, eu quero saber todos os conteúdos das matérias, já quero aprender amanhã. A gente não curte o passo a passo da jornada. A gente fica querendo aquele final de uma hora para outra, que ele chegue empacotado no presente, eu vou abrir e vai sair uma coisa maravilhosa, linda, cheirosa, e não vai sentir nenhuma dorzinha, não tem como, é impossível. É impossível, porque a dor é necessária para a gente perceber. Eu preciso passar por aquela dor, né? Eu preciso passar por aquela dor de dar limites, né? Quando a gente fala, alguém fala alguma coisa, tu fala, não, eu não vou. E é a primeira vez que tu tá falando na vida. O não que tu tá dando limite para alguém, para um filho, para a mãe, para o marido. Então vai ser dolorido, porque tu vai pensar, nossa, eu tô indo totalmente contra o que eu fiz a vida inteira. Não é fácil, não vai ser de uma hora para outra que tu sai dizendo não para todo mundo e que tu consegue colocar os teus as coisas, teus gostos também, né? Fazendo a comida que tu gosta, né? Não é fácil, né? Esses dias uma mulher falou, ela viu as minhas marmitas, né? Que passou as marmitas ali. E ela disse, eu tentei fazer lá em casa, mas eu não consigo, porque o pessoal não gosta de comida congelada, né? E tudo bem, eu posso olhar para isso, mas de que forma eu posso fazer um pouquinho, pelo menos, disso? Se eu não posso ter a marmita totalmente congelada todos os dias ali, que as pessoas na minha casa não gostam, o que eu posso fazer? Uma mudança pequena e significativa para mim ali. Eu posso deixar uma parte da comida congelada só para mim? Eu posso fazer outras coisas para as outras pessoas? Porque é esse olhar, esse radar também de olhar outras possibilidades dentro daquele que a gente vê, né? Então, eu tô vendo que o autoconhecimento é processo terapêutico, tá? É terapia. O que eu posso fazer? Posso fazer terapia? Não. Eu posso fazer terapia hoje e daqui a um mês fazer terapia de novo, não vou conseguir fazer terapia agora. Tá tudo bem, não é querer também amanhã e fazer 1000 terapias, né? É respeitar o seu processo e viver o presente, sentindo assim, tipo, gratidão pelo que eu consegui transformar até agora. E agora vamos para o próximo passo, né? Acho que curtir mais essa jornada, do que esperar o resultado final. Tem um trecho do livro que fala aqui também sobre a dependência começa quando a mulher perde sua vida feita à mão e cheia de significado e passa a ter fixação em resgatar de qualquer forma, qualquer coisa que lembre essa vida. Então, a dependência de uma ideia, por exemplo, que nem você está falando, né, Tuti? Ou eu faço marmita, ou eu não faço nada. Então, eles gostam ou não gostam? Tem um meio do caminho que dá para você chegar num consenso. Por exemplo, não sei como que é a mulher aí, mas se meus filhos são adolescentes, onde é que eles podem me ajudar nisso? Como é que eu posso fazer, conversar com meu marido para que ele também possa me ajudar nisso? Existem outras possibilidades, que nem a Tuti estava falando, né? E aí eu estava pensando em mim aqui, né? Sobre a questão do telefone de ficar mandando mensagem e passando relatório, né? Quando eu conheci meu atual marido, uma das primeiras coisas que eu avisei ele, primeiro, eu não gosto de fazer comida. Segundo, eu não gosto de ficar mandando mensagem no WhatsApp. E se você me mandar, não espere que eu responda. Pode ser que eu responda, mas não espere. E aí ele ficou olhando pra minha cara assim e falou, nossa, por que será que ela tá me falando essas coisas? Eu falei, porque assim, como eu escondi muita coisa de mim no primeiro casamento, e virou todo aquele rebuliço que virou, agora eu vou deixar tudo claro aqui. Talvez não seja com toda essa intensidade, mas até hoje, a gente tem 6 anos que está junto, até hoje não tem essa cobrança de mandar mensagem. Ele já sabe, mandou mensagem para mim, eu não respondi, espera. A única coisa que você pode fazer é esperar. E se você não quiser esperar, você pode continuar mandando mensagem, mas eu vou parar até de olhar, eu não vou. Entende? Porque eu não quero ser mais... não é pelo fato da outra pessoa. Eu percebi que esse caminho de novo da dependência muito facilmente. Por isso, eu estou controlando a mim, não é ele. Eu estou tentando ter um equilíbrio em mim e não nele. Se ele vai aceitar essa maneira de viver, ótimo. E se ele não vai aceitar, então
paciência. Mas é assim, e não é em tudo também que eu faço isso, né? Tem muita coisa que eu tô falha ainda, eu tô aprendendo. E a gente vai lendo livro, e a gente vai fazendo terapia, e a gente vai fazendo mentoria, e a gente vai aprendendo, né? É um pouquinho de cada vez. A gente vai aprendendo o tempo todo, né? Abriu o microfone, abriu. E a gente vai aprendendo o tempo todo, né? Porque a gente acha muitas vezes, fez 459 mil terapias, falar isso eu já curei. Aí daqui a pouco volta de novo. Curou, mas não curou tudo. Por isso que é um processo que a gente precisa ir mais lento. E é engraçado isso que você falou também da relação, né? Como a gente começa uma nova relação depois de um término, é tão importante para a gente deixar muito claro como a gente funciona, né? É como se a gente estivesse se autoafirmando mesmo. Deixar claro, eu fiz esse mesmo processo também. Olha, comigo é assim, é porque eu pensava assim, se o cara quiser, ele vai ficar, cara. Se ele não quiser, vai e rala peito, sai daqui. Porque, assim, eu passei anos da minha vida dizendo amém para muitas coisas. Aí que a gente volta de novo no livro, a gente perde o equilíbrio, né? Despolariza. Você passa um tempo inteiro dizendo sim, e aí depois no outro extremo você fala, não, vou falar logo a real, e se quiser bem, se não quiser amém, porque aquela história que você falou, senão eu me perco de novo. É como fazer dieta, né? Você tá comendo certinho, aí a pessoa fala, come só um pedacinho, só hoje. Não, só hoje não, que eu não tenho maturidade para comer um pedacinho de chocolate, eu vou comer a barra inteira, pelo amor de Deus, não. É aquela situação da gente ficar vigiando, quando a gente pode a qualquer momento se perder neste processo de cura. E as pessoas hoje, por conta dessa nossa vida, que tudo é instantâneo, que tem muita informação, as mulheres chegam e querem fórmulas mágicas. Eu quero ser empoderada, Sheila. Eu quero resolver, eu quero encontrar uma pessoa legal. Eu falo, então, vamos começar um passinho de cada vez, calma, porque dói, a gente vai mexer em coisas que... Porque vamos lá, né, gente? Fazer terapia não é gotosinho, né? Que a gente vai mexer lá onde dói. E aquilo que a Tuti falou, onde dói é onde vai curar. Porque aí você consegue compreender o tamanho da dor, aceita essa dor, e aí ressignifica essa dor. Aí você deu um passinho. Mas é um processo que tem que ser um passinho de cada vez, né? Não vamos chegar no extremo do sapatinho que a menina lá perde os pés porque tem que tirar o negócio de qualquer jeito. Aí é complicado, né? Ai, é complicadíssimo. E a Gislene tinha comentado que antes que a gente estava falando da terapeuta de equilíbrio entre dar e receber. E daí isso, não só as terapeutas, mas as terapeutas principalmente, eu acho que tem um conceito, assim, uma cultura que a terapia é muita doação, né? Dar, tanto que eu vejo várias divulgações, é uma coisa que eu não gosto, eu não vou fazer, mas eu vejo as pessoas fazendo, que é escrever assim, vai ter uma vivência e colocar no cartaz lá valor de contribuição, valor, eu não sei, aquilo não conecta comigo, porque é um trabalho, da mesma forma. Não é um valor de contribuição, porque é terapia, porque é uma vivência, porque é um círculo de mulheres. Eu não acho, é uma coisa que eu sou totalmente contra, eu não vou fazer, cada um que faz as suas escolhas, né? Mas não é valor de contribuição. Eu acho que é um valor, é um trabalho que está sendo feito ali. Eu estou doando um conhecimento todo para guiar aquela pessoa para o conhecimento dela, para que ela abra as portas do caminho da jornada dela, né? Então, e acaba daí virando uma profissão desvalorizada, né? Acaba desvalorizando cada vez mais, como já tem os professores desvalorizados, etc., porque as próprias pessoas que estão na profissão não valorizam o seu trabalho nesse equilíbrio do dar e receber, ficou dando demais e recebendo de menos, que é fazer ofertas, realmente vender as sessões de terapia, né? Porque é equilíbrio, não tá roubando, nem matando, nem fazendo nada. Estou realmente recebendo por um trabalho que eu estou prestando, né? Então, por isso que é muito fácil uma mulher que cair nessa cilada e voltar, né? Que a gente tá falando, voltar eu tô lá no extremo, eu tô aqui, se desequilibrar, e aí quando eu entro no trabalho, eu vou lá e dou tudo de novo naquele emprego. Aí eu começo a empreender, eu dou de novo tudo para as pessoas que estão ali. Então, em algum lugar vai respingar, porque aquele hábito ali está muito forte, né? Então, mesmo que não seja num casamento, que tu se separou e depois vai replicar as mesmas coisas dentro de outros relacionamentos, dentro da própria empresa, com os clientes, com a equipe. Então,
muito forte replicar isso com a equipe que tu trabalha, com a pessoa que está contigo ali. E claro que não é como a Sheila estava falando, é dolorido, mas depois que tu entende, tu abre esse radar, é o que eu sinto que aconteceu comigo, o gatilho, assim, que quando eu entendi esse radar, eu entendi hoje, foi dolorido, eu vou sentar e chorar, é o dia que eu vou ficar na cama, e amanhã vai ser outro dia, e outra coisa eu vou resolver amanhã. Hoje eu resolvi isso, e essa dor talvez daqui a um ano vai voltar de novo e tá tudo bem. Só que eu tenho que aceitar passar por aquilo, né? A gente tava falando com a Edith ontem numa live que a gente tava fazendo, a gente não passa por aquela dor, não quer passar pelo luto, porque é tão dolorido. E é luto todo momento. Porque a hora que eu digo assim, alguém convida, né? E eu digo, não, eu não vou desmarcar minha depilação pra ir contigo lá. A pessoa vai ficar pé da vida, talvez vai te xingar, vai depois vai passar, mas aquela hora que tu consegue expressar, não, não vou desmarcar, dói também, dói também porque tu tá colocando um limite que não era costume teu. Tu sente, nossa, será que eu tô fazendo certo? Isso. E aí a gente entra nesse ritmo, né, de repetir de novo os hábitos que a gente tinha antes, aqueles erros que a gente estava cometendo antes, né? Então, é errar, aprender, sentir a dor e começar de novo, né? Outras, a gente continuar girando até sentir as próximas coisas e resolvendo um passo de cada vez, curtindo essa jornada, né? E a satisfação é certa, né? Você fica satisfeita, porque assim, mesmo que você, no momento que você diz assim, não, eu não vou deixar minha depilação para ir com você, vem aquela dorzinha na hora e você, vem a voz falando assim, nossa, você tá sendo muito má, porque ele um dia fez não sei o quê para você não lembra e não sei o quê, e essas cobranças. Mas, se você conseguir sair dessa voz nesse momento, você vai entender o porquê que você disse esse não. E aí você relembra, eu tô começando esse processo porque eu já me entreguei demais, porque eu já me lasquei demais. Aí tem que retroceder um pouquinho para entender por que que eu estou nesse ponto agora de dizer não, né? E o que esse meu não vai afetar na vida da pessoa. É diferente da pessoa ter sofrido um atropelamento lá, e aí ela tá falando lá, pelo amor de Deus, me ajuda a me virar as costas. Falando, não, não vou te ajudar, desculpa, eu tenho outra coisa para fazer. Não é isso. Gente, é só um compromisso que dá para fazer em qualquer outro momento, e ele tem as pernas dele, ele pode fazer. Então, quando você começa a questionar toda a situação em volta, você fala assim, não, realmente não tem motivo para eu me sentir assim. Tá tudo bem dizer não. E aí, se você se sentir demais incomodada, você pode sentar numa hora que você estiver mais tranquila, ele também mais tranquilo, e perguntar assim, foi muito ruim para você? Como que foi para você receber esse não e não sei o quê? Eu percebi que talvez você não tenha recebido muito bem. E colocar as cartas na mesa. E conversar e ser clara. Para resolver logo, porque senão você vai dormir matutando esse negócio na sua cabeça. E aí amanhã, se surgir a oportunidade de novo, você talvez não faça. Você não diga não. Porque o não do dia anterior está pesando ainda. Por isso é importante conversar com você, analisar e conversar com o parceiro também, né? Fazer uns acordos aí, né? Para a gente poder. Para a gente ter um norte, né? Para seguir com a vida da gente. E entender que o não é salutar. Né? Acho que o primeiro processo, antes da gente falar o não, é a gente entender que muitas vezes o não, ele é benéfico, ele vai ajudar. O que a Tuti estava comentando das vivências, isso é tão real, Tuti. Eu participei de um grupo terapia só com terapeutas, e a maior dificuldade das terapeutas era colocar, precificar o seu valor, falar o quanto é aquele trabalho. E aí tinha todo um apoio tentando entender, porque aí vai envolver não merecimento, envolve crenças do inconsciente, né? Mas assim, era o vínculo de que a terapeuta tem que ser caridade, é muito forte esse negócio. E aí ela fala, mas é que eu não sei como cobro. E eu ouvi isso de muitas que estavam lá no grupo. Sabe assim? Aquela coisa de, será que... Aí a pessoa que estava conduzindo falou a mesma coisa, falou, gente, isso é um trabalho. Isso é um trabalho. Então, assim, existe essa dificuldade do dizer o não, porque não entende que o não muitas vezes é salutar. É claro que numa situação extrema a gente vai abrir as exceções,
mas é entender o seguinte, que o não muitas vezes é benéfico para mim, que eu estou colocando um limite, e é benéfico para o outro, porque às vezes a gente falar só sim para o outro, a gente está atrapalhando de alguma forma a evolução dessa pessoa. E aí, quando a gente fala dos valores das terapias, para que a nossa profissão não seja banalizada, é muito importante entender, isso é um trabalho, porque a gente estuda muito, a gente se qualifica, a gente põe muita coisa em prática antes de levar para alguém. Então, isso faz toda a diferença, né? Eu não consigo chegar numa escola para ter um conhecimento e falar, olha, vamos fazer o seguinte, você me ensina aqui, aí quando der eu te pago, pode ser? Não, você vai me pagar, vai ter o conhecimento, e esse conhecimento vai te ajudar e você vai poder ajudar outras pessoas. A gente precisa olhar para isso com mais carinho mesmo, a gente precisa olhar para isso de uma forma mais profissional, porque afinal somos empresárias, não é isso? Somos empreendedoras, estamos no negócio da saúde mental e emocional e espiritual das pessoas que se tratam com a gente, né? Não é fácil, né? Isso e tem uma. Eu vejo muitas terapeutas mesmo que, quando eu comecei também, né? Quando eu comecei, falei, não, eu vou misturar aqui terapia com mentoria, terapia com processo terapêutico dentro da mentoria de gestão de empresas. O que eu mais ouvi foi isso, assim, mas tu não pode cobrar muito, né? Porque é terapia, né? Então é um processo É espiritual, imagina. tipo assim, como se eu estivesse cometendo crime mesmo, né? E, e aí tem outras profissões que também fazem isso, né? Os professores, eu estava falando pro meu marido ontem, que ele mandou lá o preço para uma aluna e a aluna não respondeu e ele deixou ela, não respondeu nada. Primeiro, claro, ele tem um atendimento ao cliente, que ele não soube ele conduzir, mas eu disse para ele, por que tu não perguntou para ela, né? Vamos fechar o pacote? Vamos tá... E ele não sabia o que dizer, não sei o que cobrar, ficou com medo de mandar o preço de novo, de falar e tal, né? E aí eu disse para ele, ele vem do sistema educacional, vem de ser um funcionário público, o professor doa muito. O professor entra na família de muitas pessoas, no sistema familiar, falando de constelação familiar, né? Querendo ou não, ele entra no sistema de muitas pessoas e doa ali, que as pessoas sugam aquele amor, as crianças estão precisando daquele carinho ali, de alguma atenção de alguma forma. Então, imagina, quando ele vem para o negócio dele, ele também quer doar. Ele também quer doar, porque ele viveu a vida inteira doando como professor. Doando, né? Essa energia teria que mudar para os professores começar também a receber melhor. Porque eles poderiam se portar melhor, né? Mas isso, claro, é um trabalho de cada um, consciente, né? Isso que eu falo sempre pro meu marido, entra lá, faz o teu trabalho, vê o que é diferente, experimenta, trabalha, mas não olha eles como filhos, né? Não olha os teus alunos como filhos, eles não são teus filhos, você não tem que doar e fazer com que eles aprendam a qualquer custo, que é o também que a terapeuta tenta fazer, né? Que a pessoa aprenda a ferramenta de conhecimento de qualquer forma, porque parece que é obrigatório ela sair dali bem, e se acontecer alguma coisa, a terapeuta se sente muito perdida também, eu não consegui fazer a pessoa, mas só aquele gatinho dela ter contatado para a terapia, né, ter feito uma sessão que seja, já foi uma forma dela abrir para ouvir esse lado selvagem, né, se abrir para isso e tudo mais. Então, acho que ali já foi só aquele contato contigo já foi uma forma dela começar o processo dela. De alguma forma, tu já ajudou ela, né? Se ela não vai continuar ou vai, depende dela daí, né? Vai depender da continuidade do processo que ela tá. E aí a Edith estava falando sobre as vozes que a gente escuta, né? Nesse dizer não, por exemplo, dar limites, né? Aí vem essa intuição. Ao invés de escutar essas vozes que são sabotadores, que são vozes da nossa cabeça, é o sentir mais essa intuição da mulher selvagem, né? É realmente para isso. Eu tô me sentindo bem em dizer não nesse momento. Essa sensação, sentir mais do que ouvir essas vozes, né? E aí começa realmente essa conexão com o que a gente foi deixando para trás, essa conexão com a nossa psique selvagem, como fala a doutora Clarissa ali, né? E aqui vem falando também a respeito, né, do trecho que eu tinha lido, a vida feita à mão, ela é cheia de significado. Mas a gente não
Não dá muito valor para ela. Porque ou a gente julga que não, tá errado, tá feio, não tá perfeito, tem muita coisa para fazer aqui para ficar bonito, porque fulano de tal faz bem melhor que eu. E aí a gente vai deixando para trás, a gente vai deixando de lado. E ontem eu estava conversando com meu sobrinho sobre isso, por quê? Porque às vezes você tem uma ideia e você não coloca essa ideia em ação. E foi até numa imersão que eu tive agora no final de semana, falando sobre isso, da IESA, e aí eu comentei com a IESA sobre isso, né? Falei, nossa, mas por que eu tenho uma ideia, às vezes, de colocar alguma coisa no Instagram, por exemplo, e aí eu não coloco, falar, não, é besta, não vou colocar isso não. Assim, um dia, 2 dias depois, aparece alguém com alguma coisa parecida, fala, não acredito nisso, né? E aí ela estava explicando que um professor dela falou assim, as ideias estão no mundo. Pega quem conseguir, quem tiver coragem. Porque se você não fizer, alguém vai fazer, porque ela está aí no mundo. Então, por mais besta que pareça, aquela sua, ou a sua ideia, ou aquela sua vontade, ou aquela sua necessidade, ou um simples não que você vai dizer para alguém, e não é nem dizer um não para alguém, é você dizer um sim para você, independente de como aquela pessoa vai receber. Esse já é um ato, sabe, de você pegar essa ideia e falar assim, não, agora essa ideia é minha, eu vou colocar ela adiante, né? Isso é algo feito à mão, que é eu pegar o meu sim e agora eu vou fazer da minha forma. Vai ser personalizado. Só tem eu aqui fazendo isso. Ou seja, lavando louça, ou seja, decidindo uma coisa no trabalho, ou seja, no relacionamento, ou no seu dia a dia, ou nos seus rituais, não importa. Mas faça alguma coisa, sabe? Pega essa ideia que está aí no ar e adota ela, se você já está aí fervilhando na sua cabeça, né? Para você poder sentir essa liberdade, que não precisa ir para o extremo. Faz uma coisa pequena, né? O importante é começar, né? O importante é a gente começar, ainda que pequeno. Eu concordo com esse professor. O mundo das ideias está aqui, ó. Quem que vai ter a coragem de pegar o que precisa pegar? Né? E quem vai ter a coragem de falar o sim para si mesmo? Isso é muito legal. Porque a assinatura vibracional energética, a minha só tem a minha, a sua só tem a sua, da Tuti só tem, e de todas as outras moças e rapazes que estão aqui também, cada um tem a sua assinatura. Então, ainda que eu fale a mesma coisa que a Tuti, a mesma coisa que você, vai sair diferente, porque a gente é diferente, traz bagagem diferente. Então, eu acho fantástico o que você falou. Bora arriscar, ainda que pequenininho, dê o primeiro passo. E ver o que dá, né? Tentar, experimentar, arriscar. Arriscar. Hoje eu tava falando na live, tô fazendo uma live de manhã, às 7h30, 15 minutos, falando sobre alguns trechos de livros e tudo mais. E hoje foi a coragem de ser imperfeito. E é totalmente isso que vocês estão falando. E ela fez, a autora, né, fez muitos estudos sobre por que as pessoas não mudavam coisas que elas não queriam. Elas não queriam mais ser daquele jeito, mas elas não conseguiam mudar. Não conseguiam começar, dar esse primeiro passo pequeno, né? E a gente comentou na live hoje sobre terapeutas e outras profissões, a pessoa não conseguia estar nas redes sociais, não conseguia se colocar, não conseguia fazer stories, não conseguia fazer post, reels, lives, etc. Por quê? Por que a pessoa não consegue, né? E ela cita isso, dos 3 pilares dos 3 problemas relacionados à escassez, quando a gente não é boa o suficiente, né? Quando a gente não é boa o suficiente. Daí ela fala da vergonha, da comparação e da desmotivação. Então, um exemplo disso, né, dessa desmotivação que é o que vocês estavam falando aqui, eu tenho uma ideia de falar um conteúdo, e só que o que vem, daí vem na minha cabeça as vozes, né, aquelas vozes que a gente não tem que escutar, dizendo assim, olha, mas se tu fizer um Reels, o Reels ele não é desse jeito que faz certo. Todo mundo, os grandes aí, as pessoas estão fazendo, aí entra a comparação. Vem, né, um lado da desmotivação, para começar ouvindo essas vozes, vem a comparação, que aí eu penso, não, mas o Reels, ele tem que ser assim, ó, estruturado desse jeito, como disseram que tem que ser. Aí tu nem faz aquela ideia, vem a vergonha de fazer errado, e aí tu nem faz. E aí quando tu vê outra pessoa tá fazendo aquilo, né? E foi uma das coisas que
eu falei até pra Edith, acho que na outra semana eu tava assim, eu tô num limbo de não conseguir produzir conteúdo pro Instagram. O que que foi o gatilho? Foi isso, quando eu comecei a ler esse livro, né? Eu olhei assim e digo, mas olha, peraí, eu vou fazer do jeito que dá e do jeito que eu posso, e agora é assim, se o Rios vai ter que ser mirabolante, eu vou fazer depois, quando eu puder ter outras pessoas para me ajudarem. Agora eu vou fazer do jeito que dá essas ideias aqui que eu tenho. E é isso que eu vou fazer, e ponto final. Senão eu não vou errar pequeno para poder depois acertar grande, né? Que é também que ela fala, gente, arcar com a frustração de ser imperfeito para poder conquistar o que a gente quer, os nossos objetivos, os nossos sonhos. Senão, se a gente não arcar com essa possibilidade de ser visto imperfeito, né? Mostrar as imperfeições para os outros, a gente não consegue atingir os objetivos, porque a gente precisa passar por esses pequenos erros para ter os aprendizados, porque a gente não sabe tudo, né? A gente não nasceu perfeita e ninguém nasceu perfeito e pronto para entrar no jogo, né? Então, acho que isso cabe bem no que a gente estava falando hoje, desse medo do o que enfrenta, a gente enfrenta não ser bom o suficiente e entrar no jogo, né, da nossa profissão, dos relacionamentos também, que a gente tenta colocar limites, espera o momento certo de colocar limite. Não tem momento certo, faz agora para ver o que acontece, né? Dá um limite aí, ver o que acontece. Depois vamos ver. Depois tem uma coisa administra, engraçada. né, Tuti? Hã? Desculpa, Edith, eu abri o microfone e você falou junto. Então, eu estava pensando aqui. Se eu fizer imperfeito, eu tenho um preço para pagar. E se eu não fizer, de jeito nenhum, porque eu estou preocupada com a perfeição, eu vou ter outro preço. E agora, com a minha mentora Tuti, eu entendi que o negócio é diferente, funciona diferente. Para mim, funciona muito bem eu fazer. Pronto. E aí eu faço as coisas assim, porque eu não sei se vocês sabem, mas a Tuti, ela é uma excelente mentora para ajudar você a mexer nas ferramentas do Instagram, computador, fazer tudo, organizar, colocar em pasta, não sei o quê. Simplificar a sua vida digital. Cara, eu acho que podia ter essa aula, a simplificação da vida digital. Porque você como simplificar a sua vida digital? Porque a nossa vida agora é digital, gente. Não adianta. Gente, pegando esse gancho da Edith, eu nunca tinha feito Reels, olha que coisa, né? E aí eu estava de manhã fazendo um processo aqui de sombra, tal, fiz umas meditações, quando acabou a meditação, eu fiz exatamente o que a Tuti falou. Faz, vê o que dá. Só que aí eu não sabia, né? Aí eu fui lá, coloquei 90 lá e tal, comecei a falar. Quando eu estava falando o assunto, aí a bolinha, porque a bolinha vai ficando lilás, roxa, amarela, laranja, a porra toda, né? E quando assim começou a me dar uma ansiedade, eu comecei a falar no vídeo, gente, eu não vou conseguir gravar, porque tá me dando que a bolinha tá laranja, tá verde, tá... Ai, meu Deus, não deu tempo, não vai dar tempo, não vai dar tempo. Aí o que eu fiz? Na hora que eu vi o vídeo, a minha vozinha sabotadora falou, meu, não sobe isso. Eu falei, não, eu vou subir e agora eu vou fazer outro pra falar, gente, agora eu voltei, que agora eu já sei como é que a bolinha funciona. Agora eu me entendi. Porque assim, eu criei. Esse personagem que eu joguei na minha rede social é a Frida. A Frida surgiu de uma brincadeira que eu fazia com a minha amiga, que eu ficava falando, ai, amiga, né? E aí, quando eu tratei a sombra que veio a Frida, eu fui falar com a galera, só que eu tava no meio eu me apresentando para entender, tipo, a Sheila não pirou, o que tá acontecendo, né? E aí veio a bolinha, gente, é muito doido isso. E aí Deve ter eu falando, não vai dar tempo, cara. não vai dar tempo, não vai dar tempo. Ai, meu Deus, a bolinha tá roxa, tá amarela, tá laranja, gente. Porque eu não sabia que era assim. Mas depois que fiz o primeiro, o segundo foi mais de leve. Eu consegui fazer dentro do tempo certinho, passei o recado. E depois eu olhei, gente, eu tava de pijama. Eu tava com o cabelo todo desgrenhado. Eu não tive preparação nenhuma, Tuti. E antes eu ficava pensando o tempo todo, ai, como eu tenho que me preparar, eu tenho que fazer, tem que ter a luz certa, tem que ter o cenário, não tem que ter nada. Vai que tem. E depois você vê o que faz, os próximos vai melhorando, né? Como agora eu já sei o truque da bolinha, já vou dar menos gafe, mas se tiver, tá tudo bem. O importante é a gente fazer, né? Ai, fiquei curiosa pra assistir agora esse Rios, querida. Menina, Já tá quero loucura. assistir. Você morre de rir, porque a Frida, ela fala que ela é a pessoa que existe, e assim, sai tudo na hora, tá?
Eu não Ai, fiz que preço, eu não delícia. fiz nada. Então ela falava assim que ela é a Frida, que é a pessoa que vive dentro da pessoa Sheila. Ela acabou comigo. Aí ela fala, tô de pijaminha, de cobertinha assim, ela vai me matar problema dela. Ai, gente, vocês não têm ideia do negócio. Mas foi. O importante é a gente fazer. Sabe assim? Eu acho que, para mim, foi libertador, mas eu só consegui fazer isso depois que eu trabalhei a sombra que estava me impedindo, que eu já vinha um tempo, né? Mas, cara, foi exatamente o que a Tuti falou, foi sem pensar. Quando eu vi, já estava fazendo. E depois você se Não, sente liberta. não, e fazer, ó, pensar na Tuti me ajudando, gente, do zero, mas do zero, assim, porque eu tô ainda no básico, mas eu tava no básico do básico, né? De entender os processos mais simples do mundo, né? De como mexer no computador, que ela ajuda também nessas ferramentas, e no celular, como organizar as pastas de fotografias para que eu possa acessar melhor e postar na hora que eu quiser, assim, com mais rapidez e tudo mais. Com mais rapidez, não, com mais leveza. Vamos colocar bem isso aí. E ela me ajudou a montar muita coisa. E aí agora eu estou com uma imersão pronta, com uma mentoria pronta, que eu não sei nem direito de onde que eu tirei, sabe? Mas por causa dessa maneira simples dela explicar e da maneira simples e amorosa dela de dizer assim, tá tudo bem, assim, tá tudo bem, não tem problema nenhum, não precisa mais que isso, tá ótimo assim. Então ela só vai colocando a gente pra cima, pra cima, pra cima. Gente, não tem jeito, você voa. Você voa com a mentoria dela. Vou te acionar, Aproveitem. viu, Tuti? Vou te acionar para me dar esse help, porque acho que eu estou precisada disso. Eu já fiz uns bons Aciona. acionamentos, mas acho que eu estou precisando de um acionamento que me pega na mão. Porque quando a gente é crua, né? Eu, pelo menos, minha Nossa Senhora. Gente, eu não sabia o negócio do Rios, pra você ter ideia. Olha o nível. Olha o nível do negócio. Né? Ai, Isabel. Canva, eu só consigo fazer o Canva no celular. Eu faço o desenho todo no celular, bonitinho, sabe assim? Mas fico a manhã toda para fazer o negócio. Então, Tuti, vamos conversar sobre essas mentorias. Ah, não, e ela vem em casa também, viu? Ela vai na sua casa para te ajudar. Ela veio aqui em casa. O primeiro processo foi esse. Vir na minha casa, me mostrar ao vivo e depois a gente continua online. Mas ela tem todo esse processo aí. Tuti, eu tô fazendo a propaganda, nem sei se você tá fazendo isso ainda. Mas eu acho super, super, super importante continuar nesse processo aí de vir em casa. Faz Não, toda não. a diferença. Aquela primeira parte ali fez toda a diferença. E não contigo também, com a Dilu que eu tô fazendo, a parte inicial, assim, de ter sido estar perto, né? Vendo, porque tem as ferramentas também estar perto, olhando o computador junto, né? Olhando o celular junto, fazendo ali as coisas. E no E online olhando a seguindo. minha vida. E olhando a minha vida para ver como que eu me comporto na vida, para ela ajustar isso no digital. É um negócio de outro mundo, gente. Pelo amor de Deus, não percam, vocês estão perdendo. Entra no perfil dela e entra. Qualquer coisa que ela estiver fazendo, entra que vai ser bom. E essa observação, né? Porque, que nem a Edith falou, e estar perto, assim, nessa mentoria individual, já que a gente está falando disso, né? Ligar esse radar também do tipo, não, peraí, se não tá perfeito, né? Volta aqui, vamos fazer do jeito que tá, porque é isso, vamos dar o pontapé inicial aí, vamos errar para na semana que vem a gente conversar sobre o que a gente pode melhorar, mas vamos fazer do jeito que dá para fazer hoje. E às vezes é o que a gente precisa de uma pessoa só dando um alerta, ó, volta pra cá, vem aqui, Eu é só sei, uma. eu sei. Ai, menina, que delícia que você é, viu? Ai, é muito bom. E realmente é o que a gente precisa dessa ajuda, às vezes, porque como a gente está replicando coisas que a gente está falando aqui, traz coisas do nosso relacionamento, da nossa família, dentro do negócio, a crença do não merecimento, não ser boa o suficiente, a escassez, a fuga, etc., vem refletir tudo. Não tem como separar a gestão da empresa, as ferramentas, inclusive, né? Até como aí eu falo, a Edith também fala
É até a questão de não ser afobada na hora de mexer numa ferramenta. De eu ler o que está escrito na tela do computador e do celular, isso vem de outras crenças que a gente tem, de estar acelerada, de estar vivendo acelerada em outras coisas também. Aí eu vou ali na frente do computador, acelero, clico, apago coisa e faço não sei o quê, porque eu nem li que estava escrito ali. Mas é aquela estar naquela ansiedade que a gente reflete de outras coisas, né? Então, por isso que Ô, esses Tuti, será que processos. esse lugar também não é o mesmo do espiritual que a gente talvez esteja? De ficar lá naquele mundo e ter que voltar para a Terra. Assim, vem para cá, que você tem um corpo, você precisa mexer no negócio físico e você precisa colocar um preço porque o seu corpo precisa de alimento e você precisa pagar esse negócio físico. Eu não sei, eu pensei nisso agora, mas não sei. Pode ser que esteja ou nesse lugar, ou no mesmo lugar, ou num lugar paralelo, mas tudo lá em cima, sabe? Eu ficar voada e a Tuti tá o tempo todo. Ontem mesmo foi um dia que ela falou, Edith. Não, antes de ontem, ontem, hoje também também já mandou áudio para mim. Edith, lembra que você pode fazer isso, 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 isso. Gente, ela pega pela mão, de verdade. Ela pega na mão, assim, não tem domingo, não tem feriado, não tem horário. A coitada ficou comigo ontem à noite. Eu acho que já era meia-noite. Eu fiquei com vergonha, mandei um áudio para ela. Falei, Tuti, amanhã você vê, vou mandar os áudios para você vê amanhã. Deixa eu quieta aqui, vai dormir você, por quê? Mas Mas assim, é o extremo que, que a gente estava falando, quando tu entra num extremo de, por exemplo, estar muito no espiritual também, e o extremo de que, peraí, agora eu preciso mexer em ferramentas que são aqui na Terra, eu preciso mexer no computador, não tem jeito. É essencial saber mexer no computador e no celular, nas pastas dali, né? Então, saber lidar com isso, estar lá, mas ao mesmo tempo eu tenho que voltar para cá, para poder botar ajudar outras pessoas e realizar os meus sonhos, eu vou precisar vir para a Terra, respirar e fazer as coisas, né? E eu acredito que nesse processo, que nem que tu estava falando de ontem, era uma análise do que tu precisava fazer ali naquela ferramenta ali, né? Respirar e olhar para ela e não olhar tanto, só tem aquele problema ali, né? E a gente, não, peraí, que solução, o que eu posso fazer? Vamos procurar aqui, o que eu vou procurar no Google, vou olhar um vídeo, vou não sei o quê. Então, esse aterramento também não dá para ficar o tempo todo e bate no que a gente está falando hoje do livro, né? O extremo, estar de mais de um lado ou estar de menos, né, no outro. esse lugar da mulher que fica no extremo é um lugar também meio espiritual, né? De ficar imaginando coisa, né? Ai, não, agora eu vou ficar aqui, tudo vai ser resolvido e não sei o quê. Peraí, mas e aqui na Terra? Como que tá seus relacionamentos? Como é que tá o seu relacionamento com você? Como é que tá o seu trabalho? Como é que tá a sua família? A pessoa para de ver, ela vai no extremo, e eu tô falando por mim agora, do que aconteceu comigo, vai no extremo assim tão absurdo que você meio que esquece o resto do mundo. Você esquece, você vai para outro planeta. Naquela ilusão de procurar uma liberdade palpável, e não tem. Não é assim. O que a gente precisa entender é que não tem ferramenta, não tem espiritualidade, não tem nada que vá resolver se você não fizer a sua parte, que é a ação, né? Porque realmente ficar no espiritual, eu que sou uma pessoa que estudo física quântica e estou sempre envolvida com tudo que está relacionado a isso, é muito gostoso. É muito legal. Só que tem uma hora que você vai absorvendo tanto conhecimento, que você precisa passar para o povo, gente. Você precisa distribuir, de repente vai ajudar alguém, né? E aí é a hora da ação. Então, não tem a ferramenta certa, não tem a entidade certa que vai, Deus vai falar, vou resolver para você, eu vou resolver para você. Só, né? Eu vou resolver, só que eu vou resolver como? Vou te dar força inabalável para você ter coragem de fazer o que precisa fazer. Vou resolver como? Abrir os caminhos para que as oportunidades cheguem até você. Mas, meu amigo, faça o movimento. A gente precisa fazer ação. Então, tá certíssimo, é isso mesmo. A gente tem que se movimentar, porque senão não tem ferramenta. É muito gostoso ficar estudando física quântica o dia inteiro. É muito bom ficar estudando espiritualidade o dia inteiro. Não vou mentir para vocês, não. Mas você não vai ter fome, né? Mas você não vai ter fome, né? Não vai precisar comer. Não vai precisar comer, não vai precisar vestir, não vai precisar fazer nada. Então, assim, é gostosinho, mas você tem que vir para cá, pega aquilo lá, vai lá no mundinho das ideias, que o mocinho lá da vivência falou, vai no mundo das ideias, opa,
essa daqui, bora colocar em prática. Pronto, já fez uma coisinha legal. É, Porque você fica está fazendo esperto, porque se você não espiritualização. pegar, alguém pega, viu? Você vai Alguém perder. pega. Mas ainda que pegar, se a gente falar diferente, dá certo. E esse fluxo do pegar e a ação. A ação é essencial, porque não adianta pegar a ideia e ouvir alguma vozinha e sabotar tudo. Não ir lá e fazer, né? Tem que Faz pegar igual a a ideia. Frida, vai no soco, vai no susto. Depois descobre como a ferramenta funciona. Vai no susto, depois descobre. Ai, minha nossa, foi ótimo, Gurias, falando. Foi muito bom. Olha aí, já é de 14, 18. Mas foi muito A bom mim passou conversar. tanto. Nem passou tanto, foi muito bom mesmo. Gratidão mais uma vez. Finalizamos aí a armadilha 8 desse conto dos sapatinhos vermelhos. E aí seguimos nos Las Lobas Círculos aí nas próximas terças. Gratidão, Sheila, Edith, mais uma vez. Todo mundo que está assistindo, assistiu. Gislene, que está sempre aí com a gente. Muito obrigada, gratidão sempre. Gratidão, Gurias. Beijo. Beijo.